Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo aqui, cara, a crise chegou, né? A crise chegou praticamente para todo mundo, tanto para quem mora em países desenvolvidos, Estados Unidos, Reino Unido, tanto para quem mora no Brasil. Está caro viver em todo o mundo, tá? Não se engane que é só no Brasil que a parada tá feia. Eu vou mostrar para vocês um dos motivos, a gente vai construir um raciocínio junto do porquê eu acredito que o fundo do poço da crise ainda não chegou, por que eu acho que os mercados podem cair ainda mais. É claro que tudo baseado em dados. Então, sem mais enrolação, vamos logo começar essa parada. É óbvio que eu não vou começar esse vídeo sem fazer o pedido para você se inscrever no meu canal. A gente tem essa meta de monetização aqui, estamos crescendo a ritmos cavalares, alucinantes, mas a gente pode acelerar isso cada vez mais. Se inscreve no canal, porque eu vou começar a receber pelos meus vídeos, os vídeos vão ficar cada vez melhores, eu vou conseguir contratar alguém para me ajudar, os vídeos vão ficar mais frequentes, então se inscreve no canal, dá o like para a gente atingir essa meta de monetização cada vez mais rápido. Então, bora lá! A última grande crise que enfrentamos foi a crise de 2008. Por que eu não estou considerando a crise de 2020? Porque basicamente o mercado caiu, voltou e praticamente nada aconteceu, entre aspas, né? Você se engana, muita coisa aconteceu. Mas 2008, né? O que aconteceu em 2008? O que a gente não pode fazer é pegar motivos de crises anteriores e tentar explicar, baseado nesses motivos, a crise atual que a gente está passando, tá? Isso não pode ser feito. Existem crises que a gente pode fazer esse tipo de comparação, mas apenas quando os motivos dessas crises acabam sendo semelhantes. A crise de 2008 foi completamente diferente, porque ela aconteceu no mercado, principalmente no mercado imobiliário. O que aconteceu foi que os bancos eles facilitaram a concessão de crédito para pessoas que, digamos, não são boas pagadoras assim. Muitas pessoas que não tinham comprovação de renda, tinham mais de uma hipoteca, tinham mais de um financiamento imobiliário. E é claro que essas pessoas elas tinham uma taxa de juros diferente, né? Uma taxa de juros variável, né? Porque o risco dela é muito maior, o risco de inadimplência é muito maior. Então eu te dou o dinheiro, mas a taxa de juros que você vai pagar ela vai ser variável. E isso funciona até um certo momento. Que momento é esse? O momento em que as taxas de juros estão baixas. Já se a taxa de juros começa a subir, essa taxa de financiamento, como ela é variável, ela vai subir também. Os empréstimos se tornam impagáveis, as dívidas ficam extremamente caras, o cara vai dar o calote no banco, o banco fica sem dinheiro e aí cria um caos em toda a economia. E foi justamente isso que aconteceu em 2008. A gente pode ver nesse gráfico que o preço das casas subiu alucinadamente nos anos 2000 até 2008, depois caiu muito e voltou a se recuperar basicamente ali em 2012, 2013. Então a gente começa a se questionar, né? Será que o que desencadeia as crises é a elevação de taxa de juros? E sim, esse é um dos motivos, tá? A gente pode ver que antes da crise de 2008, a taxa de juros ela tinha caído bastante por conta da bolha da internet. Para conseguir reanimar a economia, o Banco Central abaixou os juros, isso facilitou a concessão de empréstimo, o empréstimo ficou mais barato e tudo mais. Porém, ali em meados de 2004, 2005, ele começou a aumentar a taxa de juros novamente, a taxa dos financiamentos ficou maior, e aí a gente já sabe quais foram os reflexos disso. Então, quando o juro sobe, isso provavelmente vai dar algum tipo de merda se a situação macroeconômica ela está meio artificial. E a mesma coisa a gente está vendo agora, né? Esse gráfico ele é muito louco porque olha como as taxas de juros estão subindo bastante agora em 2022 comparado com o passado, né? Olha o curto espaço de tempo em que a taxa de juros saiu ali de 0,25% para 4%. Foi um período muito curto. E é claro que isso vai ter reflexos na economia, meu irmão. É claro que isso vai gerar uma crise, né? A gente está vendo a crise bater na porta. Mercado de ação despencando, mercado imobiliário despencando, então tá uma loucura. E você pode se questionar, jovem gafanhoto, por que os bancos eles aumentam a taxa de juros se eles já sabem que vai dar algum tipo de merda? Justamente porque a economia está artificial, né? Foram feitos alguns estímulos no passado, isso gerou distúrbios na economia e os reflexos disso acabam sendo vistos nos índices de inflação. A gente pode ver nesse outro gráfico que está entrando aqui que os índices de inflação eles estão extremamente altos, basta a gente olhar para esse gráfico, né? Em 2019 a inflação estava ali na casa dos 2% e do nada ali, depois de 2020 a inflação ela disparou
para 7,70%, que é a inflação atual. É um aumento de inflação muito rápido e muito desse aumento de inflação está ligado principalmente com os estímulos que começaram lá em 2008, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas principalmente nos estímulos que foram concedidos à população não só norte-americana, mas no mundo todo, por conta do lockdown, né? As pessoas começaram a receber dinheiro para ficar em casa. E é claro que isso ia dar muita merda no futuro. Hoje é muito fácil falar isso, né? No passado, algumas pessoas falaram, como o Michael Burry, que ele vai entrar um pouco mais adiante nesse vídeo aqui, mas eu já adianto para você que ele vinha alertando sobre esse aumento de inflação que o mundo ia viver. Isso lá em 2020. Então, Michael Burry já avisava a gente sobre isso. Mas, então, quais foram os motivos dessa inflação extremamente alta? Provavelmente você já sabe quais são os motivos que levaram a essa alta da inflação, mas ainda assim é pertinente falar sobre isso. Bom, o primeiro motivo é claramente os efeitos do lockdown. A cadeia de suprimentos, ela ficou completamente distorcida. O que eu quero dizer com cadeia de suprimentos? Cara, basicamente tudo. Tudo que é commodity, tudo que é produzido acabou sofrendo um atraso muito grande, né? Pensa que para ter um celular você precisa de chip, de cobre, de lítio para sua bateria, para um monte de coisa. E como as empresas ficaram fechadas, elas não estavam fornecendo esses materiais. E isso leva a atrasos, né? E muitos desses efeitos, desse problema na cadeia de suprimentos ainda não foi restabelecido, né? A cadeia de suprimento ainda está muito bagunçada. Então, quando a gente tem uma baixa oferta de alguma coisa, o seu preço tende a subir. E é justamente isso que a gente viu. Baixa oferta de diversos materiais na indústria, a procura por esses objetos não diminuiu, pelo contrário, alguns até aumentou, e isso leva a aumentos de preço. Um outro motivo foi a impressão massiva de dinheiro. Muito dinheiro foi criado durante o lockdown, porque as pessoas estavam em casa, elas estavam muitas sem receber. E aí o governo pensou, tá todo mundo em casa, as pessoas, muitas estão sem receber, perderam o emprego, então essas pessoas precisam de dinheiro para poder sobreviver. Então vamos dar um estímulo para elas, né? E começaram a dar os cheques de estímulo, né? Os famosos cheques de estímulo, que aconteceu no mundo todo, na Inglaterra, Estados Unidos, Brasil e tudo mais. Mas é claro que isso ia ter algumas consequências, e a consequência é justamente essa alta da inflação. E um dado que mostra claramente os reflexos dessa impressão massiva de dinheiro é a posição de caixa que os americanos possuem. O que é a posição em caixa? É a quantidade de dinheiro que os americanos têm para poder gastar hoje, imediatamente, o dinheiro que eles têm disponível para gastar. E esse valor está na casa dos 5 trilhões de dólares. É muita grana. A gente pode ver nesse gráfico que a grande parte desse dinheiro veio justamente por conta dos cheques de estímulo. Então é claro que isso vai dar merda nos índices de inflação. É muito difícil o Banco Central americano conseguir controlar essa inflação. Por quê? Pô, os americanos têm muita grana para gastar. O custo de vida está extremamente alto. Talvez a gente olhe para esse gráfico de inflação aqui e pense que ele já começou a apontar para baixo, né? A inflação então ela vai voltar a reduzir. Porém, o que vai acontecer com isso? O mundo está se preparando para uma recessão econômica, pacotes de estímulo foram criados, na Inglaterra 600 bilhões de libras esterlinas será destinado para investimento em infraestrutura, isso vai mexer com o setor de energia, petróleo, isso vai mexer com o setor de máquinas, isso vai mexer com toda a indústria, né? Vai precisar de pessoas para trabalhar, vai precisar de mais cobre, de mais minério de ferro, isso vai mexer com a indústria de mineração, que vai mexer com a indústria de transporte, porque precisa transportar isso de alguma forma, né? Movimenta toda uma cadeia. E quando um país começa a enfrentar problemas de crescimento, justamente é a infraestrutura que esse país começa a investir. E isso contribui muito para a inflação. Quando a gente olha para esse outro gráfico que eu estou colocando aqui, a gente vê o preço do minério de ferro, né? A gente vai ver que o minério de ferro ele teve uma grande valorização durante todo o ano de 2020. E aí depois caiu muito. Por quê? Porque, pô, mundo em recessão, baixo crescimento, China crescendo menos e tudo mais. Então o mercado financeiro ele acaba exagerando muito nos movimentos. Mas o que acontece agora? Como esses novos estímulos em infraestruturas começaram a reaparecer, o preço do minério de ferro começou a subir novamente. A gente não sabe para onde que vai, mas a tendência é que ele suba cada vez mais conforme os países forem criando esses planos de reestruturação, recuperação econômica. E a gente pode ver que
O minério de ferro ele teve uma grande alta nos seus preços durante o ano de 2020, porém a inflação, a gente está vendo agora os reflexos da inflação, então existe uma grande defasagem. Se a gente pensar que o preço das commodities, incluindo aqui minério de ferro, petróleo e várias outras commodities, eles voltem a ter uma nova escala de preços, vai existir uma defasagem também nos índices de inflação. Então teremos uma nova onda de inflação no futuro por conta dessas sementes que estão sendo plantadas, né? Essas sementes são esses planos de recuperação econômica, né, para estimular a economia novamente. E também um outro dado que eu gosto de analisar bastante e que me faz refletir muito sobre a situação econômica, né, qual é o momento do ciclo que a gente está atualmente, é justamente a movimentação dos grandes investidores, né? O Warren Buffett, por exemplo. O Buffett, ele terminou o ano de 2021 com 140 bilhões de dólares disponível em caixa. Cara, é muita grana. É muita grana mesmo. E atualmente o Buffett ele ainda tem disponível 100 bilhões de dólares. E por que olhar a posição de caixa do Warren Buffett? É um bom indicador para a gente conseguir se encontrar no ciclo econômico. O Buffett ele é um gênio quando se trata de alocação de capital. Antes de todas as grandes crises que a gente enfrentou ao longo dos últimos anos, ele conseguiu ficar de fora de todas as crises, né? Não ficar completamente de fora, mas ele tinha muita grana para investir durante o estouro dessas bolhas, né? Vamos voltar, por exemplo, na bolha da internet, né? A bolha das empresas.com lá em 2000. O Warren Buffett, ele possui uma filosofia de investimento que é baseada em alguns pilares. Um desses pilares é apenas invista no seu círculo de competência, meu irmão. O que isso quer dizer? Se você não entende do setor de nanotecnologia, por que você vai investir numa empresa de nanotecnologia? Não faz o menor sentido. O Buffett é um dinossauro, né? O cara é muito velho. E ele não entende muito de tecnologia, então ele falava, por que eu vou investir num setor, num segmento que eu não conheço muito? Eu prefiro ficar com o que eu já sei. E é justamente isso que ele fez durante a década de 90, ele investia apenas no que ele sabia. E o mercado de ações ele se valorizou muito na década de 90, né? E aí o Buffett começou a ser chamado de ultrapassado, que a mágica dele tinha acabado e tudo mais, e aí quando a bolha estourou, ele tinha muito caixa para fazer investimentos. O mesmo aconteceu em 2008 e o mesmo aconteceu nessa última crise de 2020 e 2021. Buffett tinha 140 bilhões de dólares, já gastou 40 bilhões, ele montou posições relevantes na indústria de petróleo. Eu fiz um vídeo sobre isso que eu estou colocando no card aqui em cima, é extremamente importante que você assista, porque o petróleo pode ser um bom investimento no futuro. Então, a posição de caixa do Warren Buffett nos diz muito sobre os excessos que existem no mercado. E com uma posição de caixa de 100 bilhões ainda para investir, a gente começa a refletir se talvez o fundo do poço ainda é mais embaixo, ainda é mais fundo. E um outro grande investidor que eu gosto de analisar, e esse aqui é casca grossa, esse aqui é fera, o Michael Burry. Michael Burry, cara, se você não conhece, você precisa dedicar um tempo para você estudar o que esse cara já fez no mercado. Ele é sinistro, mas o Michael Burry ele foi um dos responsáveis por descobrir a crise imobiliária de 2008 e ele fez muita grana com isso, ele fez muita grana mesmo. E o Michael Burry ele já vem falando sobre os excessos do mercado de ações há um bom tempo. Ele já dizia que o mercado estava extremamente esticado antes da queda que a gente está vendo aí ao longo dos últimos anos. Ele já vinha falando sobre o aumento dos índices de inflação que estavam sendo alimentados por conta desses estímulos durante o lockdown. Ninguém deu muita atenção para ele e tudo o que esse cara falou está acontecendo. Então, o Michael Burry, ele é um cara muito inteligente, a gente precisa ver o que esse cara está fazendo. E no segundo trimestre, o Michael Burry tinha zerado todas as suas posições. Isso mostra que a merda está prestes a acontecer. E eu peguei o período em que começa o segundo semestre e termina o segundo semestre. E nessa janela de tempo, o mercado americano caiu 16,73%, que é o S&P 500, e o Nasdaq caiu 22%. Ou seja, Michael Burry conseguiu fazer investimentos quando o mercado tinha caído bastante já. Porque após esse segundo trimestre ele já voltou a montar posições. Então o cara ele é um verdadeiro gênio. E o Michael Burry também ele vem falando sobre uma outra bolha no segmento de investimentos passivos, né? Uma bolha de ETFs. E por que isso é muito importante? E esse é um dos motivos que eu acredito que o fundo do poço ainda não chegou, que tem muito mais espaço para o mercado cair. A filosofia de você investir de forma passiva através de ETFs, ela vem ganhando muita força ao longo do tempo. Eu sou um defensor dessa estratégia de investimento, o Warren Buffett é um defensor dessa estratégia e vários outros grandes investidores são defensores dessa estratégia. Por quê?
é extremamente fácil você investir dessa forma. Você só precisa fazer aportes constantes em ETFs que replicam o índice do mercado americano, por exemplo. E essa estratégia ela ficou muito famosa porque o retorno do mercado acionário dos Estados Unidos ele gerou retornos de 11% ao ano em dólar. Se um brasileiro investisse nos Estados Unidos num ETF do mercado americano, ele tinha ganhado 22% apenas investindo em ETFs. Então essa é uma estratégia que ganhou muita força por conta da sua facilidade, por conta dos retornos que ela está entregando. Porém, isso gerou uma grande bolha no mercado de ETFs. Quando a gente olha a participação acionária que os ETFs eles tinham nas empresas, essa participação era de 3% em 2003. Atualmente, essa posição acionária está em 21,2%. Então, os ETFs eles passaram a ter muitas ações em carteira, né? Hoje existem diversos ETFs que replicam o índice S&P 500, por exemplo. ETFs gigantescos. E quanto maior o patrimônio desse ETF, quanto mais ETFs existem, maior a quantidade de ações que esses ETFs precisam comprar. E isso aumenta muito a concentração no mercado de ETFs. E é claro que quando o custo de vida começa a aumentar, quando a pessoa não tem uma reserva de emergência, ela precisa pagar as contas dela, o que ela vai fazer? Ela vai vender os seus investimentos. E quando você vende uma cota de um ETF, você automaticamente está vendendo ações da Meta Platform, da Apple, Berkshire Hathaway. Você está vendendo todas essas ações. E quando as pessoas começam a vender as ações porque os mercados estão caindo, porque elas precisam de dinheiro, porque elas estão com medo, o que vai acontecer é que por conta dessa grande concentração do mercado de ETFs, o mercado de ações vai cair ainda mais. Então, a bolha de ETFs é um dos motivos que me fazem crer que o mercado ele pode cair ainda mais. E você, o que você acha que vai acontecer com os mercados? Já chegou no fundo do poço? Tem mais espaço para cair? Qual que é a sua opinião? E, novamente, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal. Isso é muito importante, cara. Vamos atingir essa meta de monetização logo, pelo amor de Deus. Eu sou o Matheus Cipriano. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.